Alguns amigos criam um jogo dentro desse bunker abandonado da Segunda Guerra Mundial, mas o que vive dentro não os deixará sair sem terminar o jogo. E esse é o filme The Bunker Game de 2022, então se prepara e vamos recapitular. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, a Alemanha investiu em um bunker subterrâneo esculpido direto em uma montanha afastada, pois dessa forma eles poderiam proteger o alto escalão do governo e poderiam viver no local com luz, comida e água por muitos anos. E agora vemos essas pessoas vivendo nesse bunker, e eles estavam ali há anos tentando sobreviver, e muitas famílias foram criadas e tudo era organizado, e o governo separava o que era liberado para o público ver e o que era proibido, e todos estão sendo ensinados a serem bons cidadãos. E aqui vemos algo estranho, pois o homem que faz a narração para o bunker é um negão de cadeira de rodas, e esse é o Marcos, e essa galera não gostava de pessoas diferentes, e eles estão na espera do quarto Reich, então o exército estava sendo formado. Já avisei que vai dar merda isso. Na enfermaria, as grávidas são atendidas para que seus filhos nasçam nas melhores condições, e o médico pega um dos itens que eles usavam e coloca no bolso e tenta chegar até a porta de saída, mas ele é pego pelos guardas como um traidor tentando entregar fórmula secreta para fazerem crianças perfeitas, e agora ele seria julgado por todos, e o comandante Kurt aparece e todos dizem que por ser um traidor, ele deveria ir para a câmara de gás. Então, ele é colocado na frente de todos e esse deu uma falecida de leve, porque nesse lugar não tem conversa. Laura, uma das responsáveis pelo funcionamento do bunker, acorda de madrugada para comer alguns biscoitos e escuta alguém mexendo em um carrinho de bebê, e quando olha, era uma versão sua sem rosto, e ela levanta pois era apenas um pesadelo, e vai ao banheiro pois algo estava errado. No banheiro aparece um homem vestido de branco assustador, e ao invés de ela ficar com medo, os dois começam a se pegar, e ele é o mesmo que foi sacrificado mais cedo por traição, e esse é Gregory. E agora tudo faz sentido, pois é apenas um jogo, e como ele morreu, precisa vestir aquela roupa de fantasma igual no Among Us. O problema é que nunca vi um fantasma meter a pique em ninguém, e depois da brincadeira, Laura diz que pode estar grávida, mas ele acha que é brincadeira e ele diz que ficaria com ela, mas ela sabe que ele é mulherengo e estava se pegando com várias no bunker e fora também. E galera, é raro essa história acontecer, mas acontece todo dia. Na noite seguinte, todos estão jantando, e Kurt chega para Marcos e diz que mesmo ele sendo daquele jeito, a genética dele tinha coisas boas, e um dia eles conseguiriam isolar o que é bom, porque todo negão se desenvolve bem. E como fazia parte do jogo, ele não pode falar nada, ou iria para a câmara de gás. E depois vemos Laura conversando com Harry, e ele claramente gostava dela, e só estava esperando uma oportunidade, mas ela só o colocava na friend zone, até porque eles são primos distantes. Gregory aparece e começa a mexer na bolsa dela, e Harry pergunta o que ele estava fazendo, e Gregory diz que ela perdeu um item na noite passada quando eles deram uma brincada, e ele estava fazendo de propósito, pois todos sabiam que ele estava afim dela, e como não tinha muito o que fazer, ele vai para a festa que estava rolando, que acontecia uma vez por semana, e todos estavam curtindo, mas Laura começa a se sentir mal e não encontra Gregory para ajudá-la, e percebe que ele estava andando pelo bunker, mostrando que ele estava atrás de outras mulheres, e a briga só não começa porque a luz do bunker começa a piscar, e um painel de iluminação quase cai na cabeça de todos. Então, esse seria o fim do jogo que já estava rolando há um mês, pois a segurança é em primeiro lugar. Todos se preparam para evacuar o local e são levados até a porta, mas os responsáveis precisam ficar para resolver os problemas e pegar o que sobrou, e Harry diz que ficaria para ajudar, já que Laura ficaria. Gado demais! E Laura tira sua peruca, pois na verdade ela tem um cabelo vermelho. E agora ninguém mais precisa ficar no personagem. E aqui sobram Marcos, Kurt, Laura, Harry e as duas mulheres Yasmine e Robin. Todos acham que Gregory que apagou as luzes para criar um pânico em massa. E agora sim, eles jogarem o jogo da forma certa, tentando sobreviver. Mas Laura o protege porque ele não faria isso com algo que eles planejaram muito. Mas o que eles não sabem é que as portas do bunker se fecharam. E para encontrar com Gregory, eles se dividem em duplas para andar pelos túneis. E era perigoso porque alguns estavam
estáveis. Andrew não perde a oportunidade e faz dupla com Laura e os dois encontram a porta trancada e ele diz que era melhor não entrar, mas ela queria achar Gregory de qualquer forma. Encontra uma porta aberta e ele poderia estar ali, mas a porta se fecha na sua cara e ela vê uma mulher no reflexo como se fosse um fantasma. E todos voltam para a sala central e ninguém encontrou nada. E Laura tenta contar sobre a fantasma, mas ninguém acredita. E agora todos poderiam ir embora, mas aqui que o jogo começa, pois eles veem que a porta estava trancada e agora todos ficam com raiva do Gregory, achando que ele que trancou a porta para eles terminarem o jogo. Marcus lembra de um rádio antigo do local e poderia usar para fazer uma ligação porque ali não tinha sinal. E Robin vai com ele já que ele não conseguia pegar algumas coisas. E enquanto isso, os outros estão tentando conseguir conexão pelo local e Laura encontra na sua mochila um gravador com uma mensagem do Gregory falando que espera que eles cheguem no final, mas para isso precisariam sair vivos. E agora nem ela estava acreditando que ele fez isso. E Harry, como é gado, tenta consolá-la, mas Kurt manda ele ficar porque ele não conseguiria nada. E enquanto ela reflete sobre o que estava acontecendo, os outros estavam vivendo e tentando sobreviver. Yasmin vai na cozinha porque estava com fome, mas as latas de conserva estavam com vermes. E Robin conseguiu fazer o rádio funcionar e tenta fazer uma ligação de emergência, mas misteriosamente um telefone começa a tocar mesmo sem estar conectado em nada. E ninguém fala nada, pois era apenas uma armadilha, e um vidro que estava na parte de cima racha misteriosamente e cai em cima dela. Se fod... Laura mais uma vez está vivendo uma vida paralela, pois enquanto os outros estão preocupados, ela foi tomar banho. E olhando no espelho, ela vê aquela jovem ruiva olhando de volta para ela e ela é puxada para o espelho. E algo a leva para a Alemanha durante a guerra e essa ruiva estava servindo os homens quando eles pedem para ela cantar e entreter a galera. E claramente ela não queria estar ali, mas não tinha muita opção e um dos comandantes vem falar com ela e esse não era apenas um comandante qualquer. E os dois estavam tendo um caso e todos sabiam. E para piorar, ela ainda estava grávida. E a visão termina com o local sendo atacado e Harry acorda Laura caída no chão do banheiro. E ela diz que viu o fantasma, mas ele quer mostrar algo mais importante. E Robin estava falecida com vários pedaços de vidro atravessando seu corpo. Laura conta que teve uma visão com uma jovem nos anos 40 e ela estava grávida naquele lugar e sente que ela estava tentando falar algo, mas Yasmin fica com raiva porque ela sempre queria ter a atenção de todos. E para tentar distrair a mente, eles vão até o bar para beber algo e Marcus faz uma bebida especial, mas Laura não quer beber e diz que estava grávida. E Harry fica desolado porque agora mesmo que ele não teria chance, ou teria caso Gregory fosse comprar cigarro. Marcus vai no banheiro porque era muita coisa para a cabeça dele e pega um pedaço de vidro para se cortar e no seu pulso já viu uma marca, então ele já fez isso outra vez. E algo tranca a porta e para piorar sua cadeira de rodas para de funcionar e começa a pegar fogo, porque essas baterias de lítio são perigosas. E não tem como ele pedir ajuda a ninguém, mas Laura percebe uma luz na réplica do bunker, mas quando chegam nele já era tarde demais. Kurt encontra uma gravação antiga e coloca para entender o que aconteceu e a filmagem era a mesma visão que Laura teve. E ela diz que já tinha visto isso e do nada ela começa a passar mal, porque na história quando o local foi atacado ela não levou nenhum tiro, mas um pedaço de vidro voou na sua barriga, fazendo ela perder o bebê. E é por isso que dizem que quando é seu dia, não tem pra onde correr. E Kurt vendo isso, acha que ela estava por trás de tudo e vai pra cima dela. E Harry tenta protegê-la, mas ele é muito lerdo e apanha até desmaiar. A máquina de filme começa a pegar fogo e algo puxa para uma sala blindada para ele não fazer mal para ninguém. E agora ela sabe que realmente tem um fantasma ali e só sobraram Laura, Yasmin e Harry desmaiado. E os três precisam sobreviver de alguma forma. E uma coruja passa voando pelo local e se ela está ali quer dizer que tem alguma saída. E Laura vai atrás para descobrir a verdade e ela segue pelos túneis. E ao
mesmo tempo, Harry acorda assustado e pergunta onde ela estava, e Yasmine diz que ela estava bem e descobriria toda a verdade, e ele fica nervoso e a empurra no chão e vai atrás dela. E aqui vem um plot twist, pois ela chega na mesma casa da filmagem e onde o mesmo lugar que ela viu a fantasma pela primeira vez, e Gregory estava falecido no chão, e Harry aparece atrás falando que fez isso para que ele não fizesse nada com ela, e agora os dois poderiam ficar juntos para sempre, mas o que ele não esperava é que o espírito da ruiva entraria no corpo dela, e ela o acerta com um pedaço de vidro e sai andando como se nada tivesse acontecido, e passa pela Yasmine sangrando no chão e vai embora do bunker. E galera, ninguém ganha de uma pessoa paciente, e esse espírito esperou anos para poder ter a sua vingança e sair dali. Então se curtiu, deixa seu like e comenta para engajar. Agora eu vou nessa porque amanhã com certeza teremos algo melhor. Então beijos, abraços e fui!